Agora que a gente criou tudo em relação ao personagem assim, a gente vai criar os nossos menus. Até porque, quando você inicia a cena, percebe que, ó, meu mouse fica preso, se eu apertar S que ele não sai de forma alguma, né? A gente não consegue isso, tipo, o jogo ele captura meu mouse e nunca mais solta. Então a gente quer criar uma tela de pause também e um menu principal antes de a gente começar por essa cena aqui. Então a gente vai dar Alt Tab aqui e finalizar nosso jogo. Então, para começar, a gente vai criar uma nova cena. O nó pai dessa cena vai ser um nó do tipo Ctrl. Então a gente clica ali no interface de usuário, que o interface de usuário ali, ele é um nó do tipo Ctrl, né? Ele vai criar um nó do tipo Ctrl, que é esse verdinho aqui. O nome dele vai ser main menu. E como filho dele, a gente vai adicionar um nó do tipo texture rect. E o nome dele vai ser background. Que vai ser o fundo aqui. No caso, você percebe aqui que a gente está no espaço 2D, né? Então, ó, perceba que, ó, esse nó aqui ele está ocupando toda a tela. A nossa janela é esse espaço aqui, ó. Tem a linha verde, a linha rosa e essa linha azul aqui, ó. Essa linha que está aqui é a nossa janela. Todo esse retângulo aqui é a nossa janela. Percebe que o main menu ele ocupa toda a nossa janela. Percebe que o nosso background está tudo espremido aqui no canto de cima. Para a gente fazer ele ocupar toda a nossa janela, a gente vem aqui nessa opção aqui em cima, clica aqui e clica aqui, ó, nesse aqui, que daí é o retângulo total, completo, né? Retângulo completo. Que daí ele ocupa toda a janela. No caso, tá sem um background nenhum, então a gente clica nele aqui e vem aqui em Texture. E a gente vai aqui, ó, carregar. A gente vai em Assets, Background e tem essa imagem aqui. Você pode colocar a imagem que você quiser como background. No caso, a gente tem essa daqui. Vou mostrar de exemplo. Que é uma imagem que eu tirei, uma print. Eu estava no jogo, eu posicionei uma câmera e eu tirei uma print do personagem posicionado em uma posição lá. E criei essa imagem aqui. Eu venho aqui, já vou salvar essa cena. Como main menu, eu vou criar uma nova pasta chamada UI. E vou criar dentro dela uma pasta chamada menus. E vou salvar essa cena dentro dessa pasta. E agora eu vou adicionar o nosso título. Para fazer isso, eu vou adicionar um nó do tipo label. Vou adicionar ele como filho de main menu. O nome dele vai ser title. Daí no caso ele também está espremido aqui em cima. Daí eu vou colocar ele aqui como retângulo largura centro horizontal e vou mover ele aqui para cima. Daí no caso aqui eu vou adicionar um título para o nosso jogo. Vou colocar o título, por exemplo, jogo da fazenda. Percebe que o texto ele está começando aqui na esquerda. Eu quero que ele comece no centro, ele fica alinhado ao centro. Então eu venho aqui, ó, horizontal alignment e coloco center. No caso, percebe que a letra está pequena. Eu quero que a letra fique maior, porque se eu expandir essa área aqui, ó, eu estou expandindo a área do texto. Eu não estou expandindo o texto. Essa área aqui é tipo meio que a caixa de texto, então ela não expande o texto em si. Então, para eu expandir, tipo assim, aumentar o tamanho da letra, eu venho aqui, ó, Label Settings. Eu vou criar uma nova Label Settings. Eu venho aqui, ó, em Font, Size. Eu vou colocar algum tamanho aí, por exemplo, 50. Daí, no caso aqui, pronto. Eu tenho o meu título, ele está aqui em cima, está centralizado. Deixa eu posicionar, ajustar as âncoras. As âncoras são esses verdinhos aqui, ó. Vou definir para a proporção atual. Vou mover o meu texto aqui para baixo. Vou usar as setas também funciona. Então eu vou posicionar ele numa altura que eu acho adequada. Então, posicionei, achei que está adequado e vou definir aqui para a proporção atual. Pronto, meu título está numa posição que eu achei agradável. Agora eu vou adicionar os botões. Para fazer isso, eu vou adicionar 3 nós. Um vai ser o VBox Container, outro vai ser um nó do tipo button e mais um nó do tipo button. Antes de prosseguirmos, eu vou explicar como funciona os nós do tipo VBox e HBox Container. Para quem é mais experiente em CSS, o VBox Container e o HBox Container,
eles são nós que são semelhantes à propriedade flex do CSS. Para quem não conhece, eu vou explicar aqui agora. Esses dois containers funcionam da seguinte forma. Eu vou criar vários menus aqui, vários objetos, e eu quero organizar eles de alguma forma. Tipo, eu quero colocar eles orientados para baixo, aqui assim, né? Vamos assim. Ou eu quero organizar eles para a direita aqui, assim. Daí, eu quero colocar eles assim. O tipo de nó que organiza os elementos assim, que vai colocando um embaixo do outro, é o VBox Container. O tipo de elemento que coloca eles de assim é o HBox Container. E agora, eu quero colocar eles numa malha, assim, tipo numa grade, assim, né? Você pensa numa grade que os nós vão ficar assim. Esse aqui que posiciona assim, tanto em 2D aqui, né? No caso, esses aqui, você pensa aqui nesses aqui, eles são 1D, né? Eles são uma dimensão só. Porque ele ou só desce, ou só vai para a direita. Esse aqui ele tem duas dimensões. O que tem duas dimensões, esse se chama Grid Container. Esse aqui seria o grid do CSS também, né? E ele permite posicionar em duas dimensões, em linhas e colunas. Voltando aqui ao nosso Godot, a gente vai aqui colocar nosso VBox Container. Percebe que aqui ele já posicionou daquela forma que eu expliquei ele anteriormente. Que ele vai colocando um embaixo do outro. Então, eu vou vir aqui e vou querer posicionar ele aqui no centro da nossa tela. Para fazer isso, eu vou ativar a nossa grade aqui, que ele aparece na nossa grade, e eu vou ativar esse encaixe inteligente. Daí eu vou mover nosso VBox Container usando a ferramenta de mover aqui. No caso aqui, mover ele aqui para o centro. Ou, na verdade, eu posso usar essa prefinição aqui, que ele já move e centraliza, né? No caso. Daí eu vou agora redimensionar ele aqui para o tamanho que eu acho adequado. No caso, eu vou colocar ele em 6 quadrados aqui no centro, aqui, 8. Aqui, ó, o meio é esse ponto aqui, né? Então eu vou colocar aqui assim e assim. Percebe que os botões, eles estão todos juntos aqui para cima. Para eu fazer eles se expandirem e ocuparem todo o espaço, eu tenho que vir aqui e clicar neles aqui e colocar aqui, ó, alinhamento vertical, expandir. Alinhamento vertical, expandir, que deu os dois botões dividem o espaço do VBox. E no caso, vamos renomear isso aqui. No caso, esse VBox Container, ele tem nome. Ele vai ser nosso button menu. E esse botão aqui vai ser o nosso New Game. E esse botão aqui vai ser nosso Exit. No caso, eu vou adicionar o texto aqui, novo jogo. E aqui no Exit eu vou adicionar o texto sair. Percebe que nossos botões estão muito juntos. Para adicionar, aumentar esse espaçamento aqui, a gente vem no button menu, Theme Overrides, Constant Separation. E a gente mexe aqui na separação até o que a gente acha agradável. No caso aqui eu acho que uns 20 aqui deve estar, acho que está bom aqui. Agora eu vou adicionar um footer aqui, aqui embaixo que vai conter a versão do jogo e os criadores, por exemplo. Então, para fazer isso, eu vou adicionar um margin container como filho de main menu. E como filho de margin container, eu vou adicionar um hbox para posicionar nossos elementos na horizontal aqui, né? Daí eu vou adicionar duas labels. Vai ser uma para cada elemento. E vou renomear o nosso hbox container como footer. Nosso label como author e o outro como version.
No caso, a ordem aqui importa, tá? A ordem que aparece os elementos importa. Por exemplo, se eu trocar a ordem de exit com new game, eu vou inverter a ordem dos botões. Então a ordem aqui também importa, tá? No caso, eu achei que os botões ficou muito pequeno aqui. Vou redefinir definir as âncoras aqui para a proporção atual e vou expandir um pouco o tamanho do dos nossos botões aqui. Ficar 2 pixels aqui dessa distância aqui. Então, vamos adicionar aqui. Vamos adicionar 2 pixels para cima, 2 pixels para a direita e 2 pixels de distância aqui. Tá? Ó. Aí, eu acho que agora está bom. No caso, eu achei o texto pequeno. Então, mais para frente eu vou mostrar como é que aumenta esse texto aqui. Porque não é bom ir alterar de um botão individualmente. A gente quer que altere de todos os botões. Mas antes disso, vamos concluir o footer. E para fazer isso, vamos adicionar uma versão aqui, um texto para versão. Por exemplo, 0.1 alpha. E um autor aqui, Pet Code Well. No caso, aqui ele está tudo aqui em cima, né? A gente quer que ele fique lá embaixo. Então a gente vai mover esse margin container lá para baixo usando esse alinhamento aqui, largura inferior. No caso, a gente quer que o Pet Code Well vai para a direita lá no canto. Então a gente vai colocar que o version fica com expandir. Daí no caso aqui, o que tinha acontecido aqui, que o Pet Code Well ficou com espaço aqui, é porque eu sem querer tinha digitado espaço aqui, né? No caso, ó, se eu apagar o espaço, ele vai ficar alinhado aqui na direita. Agora percebe que ele está colado, na verdade, na direita. Para a gente ajustar isso, a gente criou o margin container justamente para isso. Então a gente vai adicionar uma margem aqui no nosso texto aqui. A gente vai vir aqui no margin container, theme overrides constantes. A gente vai adicionar umas margens aqui em todas as direções, por exemplo, 10 aqui. 10. Ele já não fica tão colado, mas eu acho que das laterais dá para colocar um pouquinho mais, por exemplo, 20. Vamos reduzir um pouco de altura aqui, de bottom. Aí. Agora, acho que na verdade dá para adicionar um pouco mais da de baixo. Aí. Agora eu acho que está bom. Então, fizemos nossa tela inicial. Agora vamos acrescentar um pouco de estilo nela, né? Eu quero que, por exemplo, esses botões fiquem arredondados e eu quero aumentar o texto deles. Então, para fazer isso, vamos vir aqui no main menu, theme, novo theme. A gente vem aqui, clica aqui, ele já vai abrir esse menu aqui pra gente, que já aparece todos os itens de UI aqui e como eles vão ficar nesse nosso tema. Como eu quero editar o botão padrão, eu vou ter que importar ele. Então eu vou vir aqui, ó, gerenciar itens, importar itens. Vou procurar aqui, ó, o button e vou importar eles com dados, Importar seleção. Eu fecho, cancela, fecha, ok. E eu vou vir aqui nessa abinha aqui que tem o ícone aqui de Style Box. No caso, o botão ele tem vários estados. Ele tem Disabled, Focus, Hover, Normal e Pressed. Então, se a gente quiser alterar o estilo dele, a gente tem que alterar de todos. Porque senão, se a gente alterar somente o normal, por exemplo, vamos colocar bordas arredondadas. Para adicionar as bordas arredondadas, é só a gente vir em Corner Radius e aumentar aqui. Por exemplo, vamos colocar 10. Para cada uma aqui. Percebe que o botão ficou arredondado aqui. Porém, ó, observe que aqui nesse menu aqui, ó, o botão desativado não ficou arredondado. O botão alternar não ficou arredondado.
E quando eu selecionar o botão, ó, ele fica quadrado. Mas quando eu solto ele volta a ficar arredondado. Ele vai ficar criando esse efeito estranho, porque tipo, a hora que o botão tá pressionado, ele não tá arredondado, porque ele tem um estilo diferente. Então a gente tem que alterar todos os botões aqui, inclusive o hover. Porque ó, quando o hover é quando eu passo o mouse em cima. Quando eu passo o mouse em cima, ele fica quadrado. Isso não é legal, então vamos alterar o hover também. Vou alterar aqui, adicionar 10 pixels para todos aqui. Já alterei o tamanho, o corner radius de todos os botões aqui para 10. Aqui, ó, de ter cada um deles aqui, ó, o corner radius para 10. Então, feito isso, todos os tipos de botões já vão estar arredondados. Ó. Tanto que se eu passar o mouse em cima, o botão normal, e quando eu clicar ele vai estar arredondado. Ó. Observe aqui, ó, o botão de alternar também está arredondado e o botão de ativar também está arredondado. Então a gente criou um estilo que tem todos os botões. Então, antes eu tinha reclamado que eu achei a fonte muito pequena. Eu queria aumentar a fonte. Para aumentar a fonte eu já edito aqui também, que ele já vai alterar o tamanho do texto dos dois botões, porque a gente está colocando o tema no main menu. Colocando o tema no main menu, ele propaga para todo mundo. Então toma cuidado com isso também. Porque, por exemplo, se eu adicionar um estilo de label, ó, tem um estilo de label. Se eu adicionar o estilo de label, ele vai afetar, estando o tema no main menu, ele vai afetar o title, o version e o author. Então tem que tomar cuidado com o que adiciona no tema. Mas, tipo, por exemplo, se você quer que o tema de um botão, alguma coisa especificamente, você pode adicionar um outro tema só para o filho. Que o tema do filho sempre sobrescreve o do pai. Então, o do pai serve para generalizar todo mundo. O tema dos filhos serve para criar temas específicos. Então, eu vou aqui e adicionar o texto. Alterar o font size, né? No caso, eu vou querer que aumenta. No caso, o único botão que existe aqui nessa cena aqui é esses dois aqui, né? Então ele vai alterar só os botões do menu. Eu vou dobrar o tamanho aqui para 32. Acho que ficou muito grande. Acho que 30. Aí. Agora, um botão com texto de tamanho bom. Então eu vou salvar a cena. Agora vamos criar o script que faz a linkagem desse menu aqui com a nossa cena main scene, né? Porque se eu iniciar aqui, ó, eu crio a cena, ó, clique nos botões, não faz nada. Então, eu vou fechar aqui, diminuir esse painel aqui, e vamos associar um script ao nosso nó main menu. Vamos salvar esse script aqui na pasta scripts. Vamos subir uma pasta aqui, UI. Vamos criar uma nova pasta chamada menus e salvar dentro dela. Criar. Ele criou o script aqui. E agora a gente vai vir aqui, ó, selecionar os botões. A gente vai trabalhar com sinais agora. Que os sinais, eles são eventos. Eles são eventos que chamam uma determinada função quando eles acontecem. Daí, para a gente manipular os sinais que o botão solta, a gente vem aqui, seleciona um botão, vem aqui em nó. Daí tem aqui, ó, sinais e grupos. Aqui no menu de sinais aqui, a gente tem o evento pressed. O evento pressed ele é chamado quando eu aperto o botão. Então a gente vai usar ele. Então a gente vai clicar nele aqui, dar 2 cliques ou clicar e conectar. Daí, no caso aqui, ó, ele pergunta: a qual script eu devo conectar esse evento? No caso, a gente vai clicar no do main menu, vai aceitar esse nome que está aqui. Ele já está no nosso padrão, que é Snake Case. E todos os eventos de sinais, ele tem um padrão, que eles começarem com on. Você percebe aqui, ó, on new game pressed, né? Então esse on é sempre de evento. Então a gente vai conectar. E ele vai criar uma função aqui no nosso código, aqui, já automaticamente. A gente vai repetir o processo para o exit. A gente vai vir aqui, pressed, conectar. A gente vai apagar essas duas aqui e vai ficar só com essas duas funções aqui que são das conexões dos nossos eventos. Vamos agora reorganizar essa função aqui, descer essa aqui para baixo, subir essa aqui para cima.
Vamos apagar esse aqui. No corpo dessa função, o new game, o que tem que acontecer? Quando a gente clicar no new game, a gente tem que ir para a cena para main scene. Então, como que a gente faz isso? A gente dá um comando chamado getTree .change scene to file. E a gente vai chamar aquele arquivo .tsn. A gente vai colocar, abrir aspas aqui, ó, res, main scene. A gente vai apagar as aspas aqui do final e do começo aqui, ó. Que só precisa ter uma aspa no final e uma no começo. Porque tem que ser uma string aqui. Então, deu fecha aqui. Pronto. Isso aqui já é o suficiente. Ele já vai fazer, ele já vai mudar para aquela cena, né? Que no caso aí a gente só precisa trocar. E o exit tem que fechar o programa. Então, para a gente fechar, a gente dá um getTree.quit. Isso aí já fecha o programa. Pronto. Isso aqui já faz a nossa cena principal funcionar. Só que no caso, a gente quer que, quando a gente clica nesse play aqui, esse play aqui, no caso, é o play que começa o jogo. É o que roda o projeto, como está aparecendo ali. A gente clicar aqui, a gente não definiu nenhuma cena principal. Se você já tiver definido uma cena principal, você vem em outro canto aqui. Eu vou mostrar aqui. Em Project Settings. Você vem aqui em Geral. Configuração. Em Executar, na verdade. Cena principal. Se você vem aqui, seleciona a cena. E daí a gente vai selecionar em UI, Menu, Main Menu. Né? Que ele tem que rodar primeiro a cena do Main Menu. Então eu vou salvar aqui o Main Menu e vou dar o Play. Ó, percebe que ele vai rodar a cena do Main Menu. Então eu venho aqui, clico no Sair, ele fecha o programa. E no novo jogo é para ele iniciar o nosso jogo.